trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 387 – Aumento de nível. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Falar para Green e os outros sobre esses assuntos deixou Zalrai completamente aliviado. Ele acreditou que Green e os outros com certeza iriam fazer preparações apropriadas. Na verdade, eles realmente não precisavam apressar essas preparações agora, eles podiam esperar até a família Calci fazer seu movimento. Enquanto a família escolher um lado, não importa se é bom ou mal, Zalrai precisaria agir de acordo. Zalrai e os outros voltaram para a Ilha do Macaco, desta vez com Green, Merine e Kun. Quando eles viram a ilha pela primeira vez, eles pensaram que seria fantástico se eles pudessem construir uma base no topo dela. No entanto, Zalrai não queria destruir nada na ilha. Esse lugar era o território do pequeno Jin. Eles viveram por gerações aqui, se Zalrai destruir essa ilha, a tribo do pequeno Jin não pode ser capaz de cooperar com eles. O que eles precisavam fazer agora era aprender a como fermentar a cerveja do pequeno Jin primeiro. Então eles voltariam para a fortaleza da Montanha de Ferro para fazer seus experimentos. Talvez no futuro, o grupo seria capaz de beber uma cerveja deliciosa. Zalrai também tinha outra coisa para fazer, que era encontrar pequenas ilhas que eles pudessem minerar algumas pedras. Isso era para que eles pudessem preparar algumas casas para essa próxima primavera. Zalrai sabia que o pequeno Jin era muito esperto, não importa o que Zalrai falava, o macaquinho entendia. Isso faria as coisas extremamente mais fáceis para Zalrai. A bebida que o pequeno Jin fez realmente tinha um processo simples. Eles colocariam a fruta do pão madura no buraco da árvore, derramavam um pouco de água, então fez o fermento de levedura natural da bebida até ter esse tipo de fragrância. Naturalmente, haviam alguns pontos que eles precisavam prestar atenção. Primeiro era o selamento, segundo era o grau de maturação da fruta, e terceiro era colocar a fruta do pão junto com sua casca. Isso não significa que só a casca era usada para fazer a cerveja, pelo contrário, era a carne da fruta que era necessário. No entanto, a casca também desempenhou um papel importante no processo de fermentação. Ele proporcionou o sabor da cerveja que Zalrai reconheceu. Sem a casca, você somente conseguiria um barril de água suja com casca de pele suja. Zalrai não sabia por que isso aconteceu, então ele podia só tentar usar esse método neste momento. Ele esperava que os fabricantes de bebidas dos Homens-Fera pudessem melhorar o processo e fazer uma cerveja mais deliciosa. Esses fabricantes Homens-Fera estavam vivendo sua vida confortavelmente nos últimos tempos. Sua principal tarefa era fazer comis, eles não precisavam ir fazer pastoreio, mas eles ainda tinham comido bastante para comer, tinham dinheiro para gastar, e comis para beber. Todo o aspecto de sua vida atual era maravilhoso. Na realidade, Homens-Fera amam a tranquilidade, então eles desejaram profundamente uma vida pacífica. No entanto, eles precisavam sobreviver dentro da pradaria, então eles iriam migrar e vagar para locais diferentes o tempo todo. Era muito afortunado que agora eles não precisavam migrar mais. Eles podiam apenas ficar em um lugar e viver pacificamente. Suas crianças estavam conseguindo educação, eles não precisavam se preocupar com comida, e a melhor coisa era ter vegetais o bastante para comer. Antes, para um grupo como a tribo do boi raivoso do chifre grande, era impossível para eles comerem vegetais várias vezes por ano, já que vegetais eram muito caros. Atualmente, na fortaleza da Montanha de Ferro, vegetais eram baratos, então eles queriam comer o mais frequente quanto possível. Em adição, eles também tinham carne de coelho de olhos azuis, então eles não faltaram neste departamento também. Para eles, sua vida atual era extremamente bela. Por causa disso, os Homens-Fera se sentiram extremamente gratos para com Zalrai. Homens-Fera eram seres de mente simplória, se você for bom para eles, então eles serão gratos, eles vão fazer qualquer coisa para pagar você de volta. Caso contrário, você será seu inimigo. Era uma filosofia muito simples. Então, quando Zalrai lhes pediu para estudar a maneira dos macacos de fazer bebida, eles não reclamaram. Pelo contrário, eles foram muito cuidadosos no aprendizado, com medo de perder um ponto crucial no processo. No entanto, suas preocupações eram desnecessárias. Isso porque a fermentação da cerveja era muito simples. Eles não só puderam aprender rapidamente, até mesmo os humanos comuns não achariam difícil aprender.
Com relação a essa situação, Al-Rai já estava esperando isso. Com toda a honestidade, ele não achou que o processo seria tão simples. Depois de aprender o processo de fazer cervejas, Al-Rai entregou os Homens Fera, assim como o grupo de Green, de volta para a fortaleza da Montanha de Ferro. Ele queria que eles aprendessem como fazer cerveja, para que no futuro eles tivessem iluminações adequadas na fabricação de outros tipos de bebidas, como a feita de arroz. Naturalmente, Al-Rai fez Green gerenciar esses assuntos. Atualmente, Al-Rai estava no seu navio que estava saindo da Ilha do Macaco. Ele queria procurar por pequenas ilhas que continham algumas pedras que eles pudessem usar. Na verdade, nesses poucos dias, Al-Rai também estava esperando a carta de Smith chegar. Ele queria descobrir se o assunto finalmente foi resolvido. Para o seu desapontamento, a carta ainda não tinha chegado. Mas Al-Rai não estava preocupado. Ele sabia que depois que Juvan retornasse para a família, ele com certeza encontraria maneiras de lidar com Al-Rai. Não haviam muitas coisas que Smith pudesse fazer sobre isso. Depois de deixar a Ilha do Macacos, Al-Rai e os outros estavam lentamente se aproximando do mar profundo. Haviam numerosas ilhas no mar, algumas delas tinham água fresca nelas, se tornando ponto de suprimentos para algumas pessoas. Era nessas ilhas que piratas e grandes poderes construíram suas bases. As outras ilhas foram basicamente ignoradas. Mas essas ilhas ignoradas eram úteis para Al-Rai. Se a ilha tivesse alguma fauna, Al-Rai poderia usá-la para esperançosamente atualizar o espaço. Se eles não pudessem, então ainda estava bem. Era o mesmo caso se houvessem bestas mágicas presentes. Se a ilha não tivesse nenhuma delas, Al-Rai ainda poderia minerar a ilha por pedra. Em todo caso, Al-Rai atualmente parecia como um filho de uma casa pobre, fazendo uso de qualquer coisa e de tudo. Além disso, outra razão para que Al-Rai navegou desta vez era para ir absorver uma quantidade massiva de água do mar para o espaço. Al-Rai sempre quis fazer isso, mas como eles estavam conscientes do tempo naquela hora, ele não foi capaz de fazer isso. 3 dias depois de deixar a Ilha do Macaco, quando Al-Rai e os outros não conseguiram encontrar uma pequena ilha adequada, Al-Rai pensou que essa era a hora certa para se mover. Ele imediatamente mandou Jinan parar o navio e soltar a âncora. Então Al-Rai abriu uma fenda espacial para absorver quantidades massivas de água do mar para o espaço. Vendo a água do mar entrando no espaço, Al-Rai ficou nervoso. Ele finalmente entendeu porque ele foi muito apressado em absorver água do mar no passado. Isso não foi por causa do fato que eles estavam com pressa naquela hora, mas porque ele estava com muito medo que a água do mar não pudesse fazer seu espaço atualizar e desapontá-lo. Por causa da quantidade de água do mar entrando no espaço, um redemoinho foi criado na superfície do mar. Al-Rai temia que a água do mar não fosse o bastante para atualizar o espaço, então ele não parou. Depois de meia hora ou mais, Al-Rai parou a fenda espacial, fazendo a superfície da água voltar ao normal novamente. Olhando para o redemoinho desaparecer, Al-Rai e os outros entraram no espaço. Depois que eles chegaram, uma notificação foi dada. Espaço absorveu água do mar o suficiente contendo vários micro-organismos para atualizar a fazenda para o nível 30 e o rancho para o nível 20. Parabéns ao anfitrião pelo esforço. Como o rancho alcançou o nível 20, função mundo pequeno foi desbloqueado. O rancho vai ter as propriedades de um mundo pequeno. Limites na criação de animais removida. Limites no tipo de animal removido. Adicionado água do mar. Melhorando a quantidade de água do mar. Adicionado fonte termal na montanha. Desbloqueando o cenário. Como a fazenda alcançou o nível 30, função fábrica de processamento desbloqueada. Cenário desbloqueado. Agora pode usar cenário como terra arável. Sem limites na quantidade de plantas plantadas. Com esse aumento de nível, previsão para o que acontecerá a seguir. Quando a fazenda do anfitrião alcançar o nível 40 e o rancho alcançar o nível 30, ambas as funções irão combinar, se tornando um verdadeiro mundo pequeno. Quando a fazenda do anfitrião alcançar o nível 50 e o rancho alcançar o nível 40, anfitrião poderá comprar mais cenários, poderá plantar e criar plantas e animais nesses cenários. Outro caminho de progressão ainda bloqueado, nível do anfitrião insuficiente. Esperando que o anfitrião aumente seus esforços, Al-Rai estava congelado no lugar. Depois de ouvir a notificação até o final, Al-Rai gritou em celebração. Laura e os outros fizeram o mesmo.
O espaço finalmente tinha alcançado nível 30, Al-Hai podia finalmente criar um antídoto para curar sua toxina. Além disso, Al-Hai não pensou que as coisas ocorreriam tão suavemente. As coisas mais importantes foram as novas funções que a fazenda e o rancho desbloquearam. O rancho agora podia criar animais tanto quanto pudesse, não existia mais limite. A fazenda agora pode usar o cenário. Sua área de terra com certeza foi aumentada. Eles agora podiam plantar muito mais colheitas desta vez, essa função era extremamente fantástica. Além disso, as atualizações tinham permitido o espaço predizer o que aconteceria quando seu nível aumentasse ainda mais. Realmente se tornaria em um mundo pequeno, bem como simultaneamente ser capaz de comprar mais cenários. Essa revelação foi muito maravilhosa. Neste momento, uma notificação do espaço pôde ser ouvida novamente, detectada a quantidade de material tóxico no corpo do anfitrião. Espaço decidiu recompensar o anfitrião, providenciando sementes para o antídoto. Anfitrião pode processar a medicina na fábrica de processamento para criar a poção de desintoxicação para remover a toxicidade. Semento colocada no armazém. Al-Hai não conseguiu não rir depois de ouvir a notificação. Agora ele realmente não precisou se preocupar sobre lidar com as toxinas no seu corpo, o espaço tinha convenientemente resolvido para ele. Ele imediatamente abriu o armazém e encontrou as sementes que foram recompensadas pelo espaço. Al-Hai sabia por que o espaço lhes recompensou especificamente. Essas sementes eram maiores que o nível 40. Isso estava fora do alcance de Al-Hai. Al-Hai respirou fundo e se virou para Kair. Depois que as safras amadurecerem, as substitua por essas sementes. Além disso, plante árvores do pão massivamente no cenário, transforme o terreno de aproximadamente 1000 mu de espaço de plantação. Kair assentiu, então foi adiante para controlar o espaço e ficou ocupada. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.